Enquanto eu rezava, enquanto meditava, eu pedia por uma iluminação, uma resposta que acalmasse meu coração. No silêncio da minha prece, eu me perguntava: ó Deus, se tu existes e se tudo tu criastes, quem és tu? Sou eu tua imagem e semelhança? Aos poucos me acalmei. Comecei a entender que talvez não exista uma única resposta para essa pergunta. Compreendi que em toda a minha vida eu busquei uma experiência religiosa capaz de me conectar com o mundo. E é essa busca inquietante que quero compartilhar com você. Peço que me responda, se estiver ao seu alcance. Deus criou a humanidade ou a humanidade criou Deus? Se Ele é o Criador de todas as coisas, quem criou Deus? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quem acompanha o canal sabe que sempre trazemos explicações sobre diferentes fatos. Só que hoje eu não trouxe uma resposta, mas sim uma pergunta. As causas da origem do universo interessam não somente a ciência, como também a religião. Na verdade, na história das civilizações humanas, durante muito tempo, as crenças religiosas e mitológicas foram as únicas formas de compreender a existência do mundo e da humanidade. Você sabe quais são as diferentes formas do conhecimento humano? Por exemplo, podemos conhecer algo por meio da prática e da experiência individual. Esse é o conhecimento chamado de popular, que surge a partir da observação e da nossa interação com o ambiente. Não existe aqui uma preocupação com comprovações, já que é uma forma de deduzir coisas por meio da vivência cotidiana. Por isso, não possui exatidão e suas conclusões podem ser corretas ou erradas. Por outro lado, o conhecimento teológico se baseia no princípio de que a fé possui a verdade absoluta e explica todas as coisas do mundo. Esse tipo de conhecimento se baseia em doutrinas religiosas e, obviamente, não pode ser verificado. O saber mitológico também tem bases na crença, mas diferente do religioso. Ele se perpetua por meio da tradição coletiva e não através de dogmas e doutrinas. Enquanto isso, o conhecimento filosófico se baseia na lógica e na crítica. Por meio do raciocínio e do questionamento profundo, essa área do saber busca construir conceitos, teorias, hipóteses, mas nem sempre pode ser verificável. Outra forma de conhecimento, também de natureza lógica e racional, é a científica. Contudo, a ciência é um saber verificável que lida com fatos comprovados. Sabendo da diferença entre as formas de conhecimento, é necessário dizer que em nossa reflexão não é possível usar a ciência para falar de Deus, pois a sua existência não pode ser provada ou verificada pela lógica e pela razão. Para responder à pergunta se Deus é o Criador de todas as coisas, quem criou Deus? Precisaremos nos guiar através das várias formas de conhecimento religiosos, míticos e até mesmo filosóficos para chegarmos a uma compreensão sobre Deus. Os mitos sobre a criação do universo e da vida geralmente partem da ideia de que as divindades não criam as coisas do nada. Os deuses são artesãos que modificam e modelam uma matéria original através de um elemento primordial, como a água e a escuridão. O ser divino divide e multiplica as outras coisas do mundo. Datado de aproximadamente 4.000 anos atrás, o mito babilônico Enuma Elis conta que no princípio de tudo,
Nada possuía nome ou um destino traçado. Mas um dia, os deuses criaram os planetas e determinaram seu movimento e trajetória, além de terem criado todas as regras de funcionamento da natureza. Nesse mito, o céu, a terra, o oceano e as tempestades são associados a diferentes deuses. De origem indígena amazônica, uma lenda de língua Nhangatu sobre a criação do mundo explica como surgiram as plantas, os animais. Nesse mito criador, todas as coisas surgiram da ação de um ser divino, Tupã, que teria criado todas as coisas a partir da água e da terra. Na crença religiosa que se baseia na Bíblia, Deus existe antes de todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando leio essas palavras, eu consigo visualizar uma existência caótica, esmagada pela plenitude de um Deus infinito. Um abismo vazio, sem a presença humana. É quase uma imagem poética que pode despertar sentimentos, independente do sentido religioso. Posso até dizer que essa imagem do caos existencial aparece não só no mito e na religião, como também na arte, na poesia. Na visão religiosa que se baseia na Bíblia, não existem forças ou matérias da natureza primordiais. Tudo é criado a partir de um Deus, um ser dotado de inteligência que é eterno e que nunca foi criado, porque sempre existiu. É o próprio ser primordial que dá origem a todas as outras coisas. Apesar dessa diferença e de tantas outras, as crenças míticas e religiosas sobre a criação do mundo apresentam elementos semelhantes. Alguns deles são encontrados em diferentes crenças, como, por exemplo, a importância de elementos da natureza para a criação do mundo, como a água, a luz, as trevas e a argila. Outra semelhança é a importância que a linguagem possui na criação das coisas. Assim como no mito babilônico, na Gênesis bíblica, o ato de dar nome às coisas aparece como elemento importante. E Deus disse: haja luz, e houve luz. No mito Nhangatu, por exemplo, também existe referência à desobediência do primeiro homem e à destruição do mundo por uma espécie de inundação. Além da tradição religiosa e mítica, o pensamento filosófico também se ocupou ao longo da história de elaborar explicações sobre a criação do universo e da vida. Em muitas correntes filosóficas, os mitos foram reinterpretados. Em outras perspectivas, a existência de Deus foi questionada e até mesmo reformulada. Então não havia nem o ser, nem o não ser. Não havia o domínio do ar, nem o céu além dele. O que estava recoberto? Onde? Em que receptáculo? Existia um abismo de águas profundas? Então não havia morte, nem havia imortalidade, nem havia distinção entre dia e noite. Essas são as primeiras frases de um hino da filosofia indiana do Rig Veda. De forma crítica, o texto questiona sobre o que poderia ter existido antes que todas as coisas do mundo passassem a existir. Para esse pensamento filosófico, o início absoluto de tudo não se parece com nada do que nós conhecemos. Por isso, só podemos descrever a origem do mundo através de paradoxos e de símbolos, como o ser ou não ser, ou a morte e a imortalidade. Mas esse início pode ser conhecido por alguém por meio da sabedoria alcançada pela meditação.
Esse hino filosófico sugere que a busca pelo conhecimento pode nos dar respostas. Acredito que este seja um dos princípios da filosofia, a busca incansável pela sabedoria. Muitos são os pensamentos filosóficos que se debruçaram a pensar a origem do mundo e, principalmente, as razões da existência humana. Para os filósofos pré-socráticos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, todas as coisas do mundo se originaram a partir de uma matéria primordial, que seria o princípio, ou, em grego, o arché. Nessa perspectiva, não existiria um surgimento ou um desaparecimento absoluto. Existiria, sim, uma substância que estaria sempre se modificando, mas sempre preservada. A partir de uma base filosófica materialista, os filósofos atomistas pensavam que o átomo era o princípio material de todas as coisas, só que para o atomismo grego, existiam diversos tipos de átomos e, consequentemente, diferentes tipos de matéria que se encontravam no princípio do universo. A união de vários átomos teria originado tudo o que existe no mundo. Para os atomistas, essa partícula seria uma forma geométrica, cheia, que preenche o espaço e, além dela, só existe o vazio. Diferente da filosofia de base materialista, Santo Agostinho se dedicou ao conhecimento filosófico dentro da tradição religiosa cristã e chegou à conclusão de que Deus fez o universo através da palavra, que seria eterna. Por isso, para o filósofo, Deus criou tudo através da sua sabedoria, que seria o princípio de tudo. Apesar de levantar questões filosóficas, Santo Agostinho não dá outras respostas para além da crença religiosa cristã de que Deus está fora do tempo comum, sendo Deus o próprio tempo e o início de tudo. A criação do universo estaria em outro lugar, no princípio divino. É claro que não seria possível falar somente desse breve tempo que temos sobre todas as reflexões filosóficas a respeito da criação do mundo. Mas vale a pena dizer que, em nossa existência humana, sempre buscamos compreender o universo, o nosso lugar no mundo e o propósito da nossa vida. Em busca de completar o nosso vazio existencial, criamos a religião, a arte, a cultura. Além disso, vivenciamos paixões, amores, construímos formas de dar sentido para o nosso mundo e para todas as coisas. E você? O que lhe dá esperança? O que impulsiona a sua vida? Espero que diversas coisas possam fazer de você um ser criativo e, ao mesmo tempo, uma criatura que experimenta momentos únicos de contemplação da vida. Espero que tenha gostado do tema de hoje. Até a próxima reflexão sobre a religião e a existência. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.